E aí, pessoal, vocês já viram uma lona de plástico como essa daqui? Vamos aprender a calcular qual a quantidade de plástico necessário para construí-la, só com o tamanho do chão e a altura, tudo isso através do Teorema de Pitágoras e, melhor ainda, aprendendo tudo sobre ele. Vamos lá? Não foram ainda? É porque, é claro, vocês precisam, em primeiro lugar, deixar um like, se inscrever no canal e acompanhe até o final da aula que eu tenho certeza que vocês vão aprender. Então, vamos agora entender o que é o Teorema de Pitágoras. Ele traz essa seguinte relação: a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos, cada um deles elevado também ao quadrado. Porém, vocês só vão conseguir utilizar o Teorema de Pitágoras quando vocês têm um triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um dos seus ângulos igual a 90 graus e os outros dois menores que 90 graus. Ou seja, este ângulo aqui é 90 graus e é representado por este quadradinho com um ponto no meio. Aqui vocês podem perceber que nós também temos um triângulo retângulo e aqui também. Agora, pessoal, quem são a hipotenusa e os outros dois catetos? A hipotenusa, que aqui eu coloquei a letra A para representá-la, ela é o maior lado do triângulo retângulo e ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, este ângulo de 90 graus está aqui, do lado oposto, do outro lado, está a nossa hipotenusa. Agora, os outros dois lados são chamados de catetos. Aqui eu chamei B para este lado aqui, e aqui eu chamei C para este lado aqui. Então, tendo um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, que é este lado aqui, elevado ao quadrado, é igual à soma deste lado aqui elevado ao quadrado, mais este lado aqui também elevado ao quadrado. Agora vamos provar esta relação que o Teorema de Pitágoras traz quando nós temos um triângulo retângulo, olhando para esta figura aqui de baixo. Se vocês pegarem o tamanho da hipotenusa, esta reta aqui, e formarem um quadrado, a área deste quadrado será igual à área do quadrado formado com lado igual a B, mais a área do quadrado formado com lado igual a C, que é essa nossa relação aqui. Uma área é igual à soma de outras duas áreas. Entenderam, pessoal? Agora que a gente sabe como funciona o Teorema de Pitágoras, o que é a hipotenusa, o que são os catetos, vamos agora para um exemplo prático. Observem aí a nossa imagem de uma lona. Se vocês olharem a parte de baixo, vocês têm um certo tamanho. Vamos chutar que no nosso exemplo aqui, ele tem 3 metros. E a altura, até onde a lona vai ficar, até o chão, ela tem 4 metros. Qual será o tamanho que a gente precisa de plástico para construir essa lona? A gente utiliza o Teorema de Pitágoras. Vamos supor que o ângulo que o chão faz com a parede é de 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo. Vamos calcular. Quem é a hipotenusa? É o lado maior, que está oposto ao ângulo de 90 graus. É x. Então, x ao quadrado é igual ao cateto. Vamos pegar o 3 primeiro, poderia começar com 4, não tem problema, mas vamos pegar o 3. 3 ao quadrado mais o outro cateto também elevado ao quadrado. 4 ao quadrado. Fazendo o cálculo, nós temos que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Ou seja, x ao quadrado é igual a 25. Agora, para que a gente tenha apenas o x elevado a 1, que é só o x, desse lado aqui e a gente encontra o valor de x, nós precisamos extrair a raiz, porque x elevado ao quadrado sobre a raiz, elas se cancelam. Mas, se eu aplico a raiz do lado esquerdo da equação, isso é uma igualdade. Eu tenho que aplicar do lado direito também. Vamos aplicar? Olha só, x ao quadrado, aplico a raiz, eu sei que x ao quadrado, ele corta com a raiz. Então, se eu apliquei do lado esquerdo, eu aplico também do lado direito, eu tenho a raiz de 25. Então, x é igual, quem é a raiz de 25? 5. Acabamos de encontrar o valor de x, que representa quantos metros a gente precisa ter de plástico para construir a nossa lona aí do exemplo. Aprenderam, pessoal, o que é o Teorema de Pitágoras? Na prática, com o exemplo que vocês têm aí na nossa realidade, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui.
Ah, não esquece também de ativar o sininho da notificação e dar uma acompanhada no nosso Instagram. Tem muitas dicas da matemática, como vocês aprendem ela da melhor forma e também vendo os temas dela na prática, observando uma situação do nosso dia a dia. Muito obrigado, até a próxima!